Bom dia, pessoal. Essa apresentação que eu vou dar falando sobre esse novo serviço aí chamado RDAP é um trabalho que foi desenvolvido lá na engenharia, no NIC. E quem fez a apresentação, na verdade, fez a maior parte desse trabalho é o Rafael, eu só estou aqui mostrando esse material para vocês. Bom, essa história não é uma história nova, é antiga, é algo que a gente trabalha no dia a dia, é um serviço que a gente presta para a comunidade e ele vem lá dos primórdios da internet com o NIC Info, chamado NIC Info, que depois virou protocolo Ruiz. Foi lá criado em 82, na época da ARPANET ainda. O propósito dele era só encontrar dados de contato de serviços na rede. Tá? Protocolo texto super simples. Aqui a gente está falando chave-valor porque tem algumas das implementações que são chave-valor, mas a maioria, às vezes, é texto não estruturado. Tá? Como está dito aí, feito para humanos, para terem contato com esses dados, essas informações. Serviço de diretório, né? Aqui a gente tem alguns exemplos, consultando o Ruiz do registro, daí uma consulta de domínios, aqui uma consulta de um recurso de numeração, um sistema autônomo, um provedor, no caso, em função da interface EPP que a gente tem para o serviço de registro de domínio, um contato. Tá? Então, como vocês viram aqui, são, no nosso caso aqui, chave e valor, mas o texto, vamos dizer assim, não muito bem estruturado. As utilidades são milhares de utilidades. A gente tem centenas de queries por segundo nesse serviço, vindo dos lugares mais distintos. E aqui tem alguns exemplos, mas tanto pode ser para achar um endereço de contato, para reportar um problema no servidor SMTP que não está recebendo mensagens, ou no caso aí um incidente de segurança. Tem uma miríade de utilidades aí para o serviço Ruiz. Um dos problemas que a gente tem é a questão dos nomes dos campos, e não só os nomes, mas também a semântica, né? O que está lá, né, num desses campos, né? Então, mas aqui a gente pode dar um exemplo aí. Tem servidor que usa address, country escrito de um jeito, outro escrito de outro. O campo não é bem definido. Outro problema sério é o encoding. Como o protocolo é muito simples e o transporte é basicamente só uma sessão TCP, sem nenhuma definição, seja um bom inicial, seja algum cabeçalho que defina qual o encoding daquele dado, você tem de tudo aí, tá? Tem gente que faz o TF8, tem gente que faz ISO, como a gente. Tem gente que usa outros encodings totalmente distintos. Tá? Então, a interoperabilidade desses dados é muito, muito complicada. Principalmente, vou dar um exemplo, tratamento de incidente de segurança. Você vai consultar Ruiz no mundo inteiro, seja de instituição de registry, seja de registry de endereço, um RIR. Sempre vai ser, você vai ter que lidar com isso de maneira muito delicada. É óbvio que você tem formas de tentar detectar esse encoding aí, mas nada, vamos dizer assim, muito determinístico. Outra coisa é o rate limiting desse serviço. Basicamente, como você não tem uma forma de identificar o usuário, nenhuma forma de autenticação, você não tem como prestar, em geral, um acesso condicionado. E a única base que você tem para discricionar esse acesso, em geral, é o endereço do cliente, que pode estar atrás de um proxy, delicado. Então, às vezes, você está tentando só efetuar um controle de quantidade de conexões que você tem no serviço para manter ele no ar, mas você pode estar penalizando alguém que tenha um uso legítimo disso. Mas, como eu disse, a única forma que existe ainda hoje no protocolo Ruiz é fazer um rate limit baseado no endereço do cliente. Claro, em algumas outras formas
se esse serviço é prestado através de um proxy, como por exemplo um proxy web, você pode se utilizar de algumas facilidades desse protocolo, ou algum cookie, ou alguma forma de, por exemplo, tentar distinguir um acesso de um robô por um humano usando um CAPTCHA ou algo desse tipo. Tá? Mas nada não muito estruturado e estándar, aí, vamos dizer assim, para um cliente conseguir vencer essa dificuldade para um serviço que é distribuído. Outra coisa é o Bootstrap, né? Que servidor Ruiz eu vou consultar, né? Não tem uma forma padrão de você obter isso. No caso, para domínios, a IANA mantém um servidor Ruiz, e lá nesse servidor Ruiz tem um campo chamado referer, que pode ter ou não o servidor Ruiz para aquele TLD. Mas para os níveis inferiores, e a gente sabe que existem níveis inferiores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil. Tem alguns domínios de terceiro nível muito populares aqui no Brasil, os dos governos dos estados. O estado de São Paulo tem mais de 2.000 domínios em quarto nível. Só que não tem nenhuma forma de um cliente Ruiz saber qual o servidor Ruiz dessa informação. Porque não tem uma forma padronizada de ir redirecionando desde o Ruiz da IANA até o Ruiz do TLD para chegar nessa informação. Para endereços, os RIRs já resolveram isso de uma certa forma mais de uma década atrás com um proxy ativo que faz esse serviço. É algo que era chamado de Joint Ruiz. O servidor Ruiz do LACNIC, que é aqui na nossa região, é esse proxy. Se vocês consultarem ele em geral sabe qual é o Ruiz que tem autoridade sobre aquele recurso e vai prover essa informação para vocês através de um serviço de proxy. Tá? Mas daí tem um protocolo para repassar, na verdade é um protocolo não padronizado que repassa o endereço do cliente para que o Ruiz lá na ponta, que seja autoritativo pela informação, consiga controlar a taxa de consultas que estão sendo feitas, mas não é uma maneira padrão, é um ponto único de falha, o serviço não é distribuído, e então já é problemático. Tem uma outra forma aí que alguns clientes Ruiz que são distribuídos nos BSDs, nas principais distribuições Linux, no macOS e outros sistemas operacionais, usam uma lista e tem esse serviço via DNS, que é esse exemplo que a gente coloca aí embaixo. Tá? Mas, então, a gente tem esses dois principais problemas. Falta de padronização, seja nos nomes, na semântica, no encoding e no bootstrap, para você encontrar essa informação, seja na autenticação, que você não tem uma forma de fornecer serviço de maneira discricionar o serviço em função do usuário, porque você não sabe quem é o usuário. Bom, eu só estou citando aqui o que foram tentativas de resolver esses problemas de 2005 para cá, mas já tem o R-Ruiz, tem o Ruiz++, que são tentativas que foram feitas anteriormente no IETF que não vingaram. Tá? Mas em 2005 a gente teve vamos dizer assim, um movimento bastante grande da comunidade técnica para resolver tentar resolver esse problema, e chegaram aí, tem esse standard aí, tem algumas RFCs aí publicadas, são 5 basicamente. Era uma solução utilizando XML, na época era o que principal, vamos dizer assim, mas era mais utilizado, mas era uma solução bastante complexa. Em primeiro lugar, que definia um transporte. Tá? E na época o IETF vamos dizer assim, estava muito em voga aí usar BIP, que era o nirvana aí dos transportes de aplicação, e era um negócio ótimo, só que o problema é que era super complicado de implementar, não tinha nenhuma biblioteca decente que alguém pudesse utilizar tanto para construir servidores quanto para construir clientes. Depois até veio um transporte mais simples aí chamado XPC, que tentava sair um pouco fora do BIP e fazer com que a coisa fosse um pouco mais simples, mas também era relativamente complicado. Tá? Tinha esquema, namespace e tinha fazer parse disso, que em geral em clientes simples era difícil.
E essa é uma questão bastante importante, um foco que foi tido na solução mais recente, que é o protocolo poder ser consumido por clientes muito simples. Tá? Precisava no cliente dedicado. Né? Então, como tinha transporte específico, tinha encoding específico, na verdade, em aplicação encoder em XML, tinha que ter um cliente dedicado para isso. Tá? E acabava não compensando o investimento. A gente teve protótipo funcional na época, se vocês olharem até no histórico das apresentações do GTR, a gente já falou sobre isso no passado. Mas não vingou. Tá? E em 2013 tem bom, vocês podem ver já mais começo de 2013, a gente tem aí uma nova iniciativa no IETF chamada WIRDS, que o propósito era realmente substituir o Ruiz, mas por uma solução que fosse simples. Né? E essa solução é inspirada no Iris, que é esse standard, que é um standard, mas que, como outros standards, não vingou. E também no serviço RESTful Ruiz do ARIM. O ARIM, que é o registry para a América do Norte, para endereços, disponibilizou ao redor de 2012, que era um serviço RESTful para as informações para o serviço diretório deles. Tá? O protocolo chama RDAP, que é um acrônimo para Registration Data Access Protocol. Tá? Foi publicado como standard nesse ano, em 2015, e está definido nessas RFCs aí, tá? Padroniza nome e semântica dos campos, padroniza uma forma de bootstrap, padroniza transporte, padroniza encoding. Importante, esse nome e semântica dos campos estão padronizadas, mas no IRDAP não tem campo mandatório. Isso é bastante importante porque é uma guerra entre, na época da padronização, porque eu tenho essa informação, eu não tenho essa outra, eu nunca vou publicar isso, eu vou publicar isso. Então, no fundo, é totalmente aberto. Qualquer servidor RDAP pode publicar qualquer uma dessas informações. E tem capacidade... Não existem informações... O que eu quero dizer com isso é que não existem informações mandatórias. Tá? Um cliente não deve, quando faz uma consulta RDAP, e o padrão deixa isso muito claro, não deve esperar que um campo sempre exista lá. Muitos deles não existirão. Mas se existir, tem a semântica definida para ele. Tá? É uma interface REST, então transporte HTTP, como quase tudo na internet hoje em dia. O encoding é em JSON, para poder ser facilmente tratado, estrutura de dados aí, que JavaScript consegue importar isso diretamente, praticamente não tem parse nenhum aí. Se utiliza de autenticação do próprio transporte, tem algumas autenticações definidas, tá? Estándares do HTTP, e permite extensões. Tá? Extensões para os campos. Então, utilizando a interface REST, então a gente tem os suportes aí a múltiplos idiomas, múltiplos encodings, principalmente a questão do redirecionamento. Não tem que inventar nenhuma forma de fazer um encoding no dado dizendo que, olha, eu não sei isso, mas vai consultar alguém. Não, dá um 302 e acabou, entendeu? O cliente já sabe como seguir isso daí e encontrar o servidor adequado, tá? É stateless, então as implementações tanto de cliente e servidor. Claro, o cliente sempre pode implementar cache para que isso seja um pouco mais eficiente, mas não tem nenhuma necessidade de manutenção de estado. Aqui a gente tem alguns exemplos da definição do protocolo. Para uma consulta de domínio, basicamente você vai pegar a raiz do serviço, acrescentar esse /domain, o nome completo do domínio, e você já vai obter a resposta. A consulta de uma entidade, que no protocolo é chamada de entidade, a entidade pode ser um titular, um provedor, um usuário, um contato, isso tudo é definido como entidade. Um sistema autônomo, um bloco IP, ou mesmo como obter ajuda aí um help do que esse servidor RDAP fornece. Tá? O acesso condicionado está padronizado, né, pelo protocolo HTTP, em função tem autenticação básica e digest. Bom, se utiliza do HTTPS, então está definido aí qual a forma de
de proteção dessas consultas e das respostas. Tem um draft hoje atualmente falando de autenticação federada, mas é só um draft por enquanto. Aí tem um exemplo de uma consulta de um domínio aí. Aqui a gente tem uma extensão. Esse endereço no canto superior direito aí, que fala registro BR/RDAP, está disponível já. É um serviço em produção já do NIC-BR, e ele define algumas extensões que a gente tem aí. A gente está dando um exemplo aí de dados de um provedor que tem interface EPP, mas existem algumas outras extensões que a gente acabou escrevendo para qualidade de uma delegação DNS que a gente monitora, alguns outros, por exemplo, identificador único de titular que a gente tem também nos dados de registro de domínio e de blocos de endereçamento. A parte do Bootstrap é definida no protocolo, tem um registry da IANA, o cliente basicamente faz o parse da informação que ele está consultando, seja um nome de domínio, seja um sistema autônomo ou um bloco de endereços. Baseado nisso, ele determina qual o tipo de dado que ele quer consultar. Ele pede, no caso de nome de domínio, o arquivo chama dns.json, ele consulta isso num registry da IANA, aí tem o output. Essa informação ainda não está registrada, mas vai ser registrado bastante em breve, mas é o que basicamente vai ter do BR. Recebe essa informação, depois já automaticamente faz a consulta no servidor, no caso do NIC-BR. Adoção, a gente tem esses servidores já em produção. Além desses 3 registries, acredito que o Afrinic também tem a informação, isso já em produção. De registries de domínio, temos nós, a República Tcheca também já tem um servidor em produção. Esse protocolo vai ser adotado e é mandatório para os... certamente mandatório para os novos GTLDs. Os GTLDs antigos, com o tempo, provavelmente também vão ter a obrigação de implementar isso. Mas ainda existe um plano aí de adoção para isso, que deve gerar entre 12 e 18 meses, aí, talvez um pouco menos. Clientes, já tem todo esse conjunto de bibliotecas aí disponíveis, de clientes, e tem algumas bibliotecas aí disponíveis como vocês podem ver aí. Falar um pouquinho da arquitetura do serviço RDAP que a gente tem no .br. Isso é o que a gente tem hoje em produção. Então, quando você faz uma consulta pela interface web do site do Registro BR para saber um nome de domínio ou um endereço IP, na verdade você está usando um cliente que é escrito em Python, que consulta o servidor Ruiz, que é escrito em C++, que fala direto com a base de dados do serviço de registro. E para o serviço RDAP, que já está público, vocês vão ter um servidor RDAP, que fala com um back-end REST, que esse sim conversa com a base de dados. A fonte dos dados é a mesma. Tá? E muito em breve, ainda antes do final desse mês, essa arquitetura vai ser totalmente modificada e o serviço Ruiz, esse vai continuar existindo no formato que está aí hoje. Então, quem tem esses milhares de scripts que fazem parse no output do serviço Ruiz vão continuar a funcionar. Tá? A gente tomou cuidado de que esse novo servidor Ruiz, o output fosse exatamente igual ao atual. A gente tem extensivos testes para isso, mas ele não vai estar mais consultando a base de dados diretamente, e sim vai estar consultando o serviço RDAP, que vai ser a única fonte de informação de serviço de diretório, e é onde a gente vai fazer todo o controle de abuso dessa informação. E o que a gente vai ter de diferente é que a interface web que a gente tem hoje vai ser um pouco mais amigável para humanos, e a gente vai ter um output lá um pouco melhor e uma forma até inclusive de você copiar e colar essas informações de maneira mais adequada através da interface web. Bom,
Era isso que eu tinha para contar para vocês. Se você é um grupo de tratamento a incidente de segurança, se você reporta muito problema para terceiros, procure dar uma olhada nisso, você vai ver que a informação está bem mais estruturada. Em médio prazo, certamente, mais registries vão começar a utilizar isso e vão tentar sair desse legado, porque esse legado tem problemas, tá? E esse protocolo mais simples e melhor definido vem para tentar resolver esses problemas, tanto do lado de quem presta informação, mas focado fortemente em quem está voltado para consumir esses dados. Para vocês terem uma ideia, todas as nossas extensões que a gente tem no BR para o RDAP e todo o serviço que a gente tem lá disponível, a gente consegue fazer parse de maneira adequada em 200 linhas de JavaScript. Tá? Um pouco mais de 200 linhas de JavaScript. Então a gente provavelmente consegue construir clientes muito simples, mesmo com um pipeline de shell aí, usando curl e um pequeno script, seja em qual for a linguagem, para consumir esses dados de maneira estruturada. Bom, a gente tem tempo ainda para perguntas. Eu estou aqui disponível. Se eu não souber responder, tem alguém que pode saber aí. Então, uma pergunta já aqui, Lisandro. Beleza. Com relação à limitação de quantidade de requisição, né, vai ter alguma diferença para quem é ESN ou do que vai ficar público? Eu pergunto isso e como vai ser o controle dessa informação. Eu digo por dois motivos. Primeiro, pelo que a gente vê aí de pessoas que utilizam essa base para extrair e-mails e fazer spam, e também para o famoso caso, né, dos boletos, né, que a gente acaba recebendo aí, que com certeza essa informação é extraída daí. E também, para a minha apresentação, eu precisei fazer uma consulta, né, dos nomes de ASN e hoje encontrei uma limitação, né, de requisições por segundo. Vai ter alguma diferenciação para quem é ESN ou para quem tem algum grupo de trabalho, né, de incidentes, ou uma diferenciação do que vai ser público para quem é ESN? Hoje já existe isso, tá? Alguns grupos que precisam fazer volumes, vamos dizer assim, maiores de consulta têm essas liberações, tá? O protocolo, a grande vantagem é que ele reporta isso através do próprio protocolo de forma estandarizada, em qual situação você está caindo, tá? Você está num rate limit, você passou do volume excessivo de consultas ou algum outro tipo de restrição, tá? Tudo bem definido. Existiu uma mudança de política de restrição, deve fazer algo como 6 meses, que a gente agora, na verdade, só protege e tenta proteger claramente dado de contato. Tá? Informação técnica, em geral, você pode ser, você não pode não receber um rate limit, mas pode ser freado na sua ânsia de consumir dados, tá? De duas formas. Uma, conexões simultâneas vindas de um mesmo endereço. Essas aí, passado um certo limite, a gente simplesmente dropa essas conexões. Tá? E outra se a sua ânsia é muito grande, a gente segura um pouco para te dar a resposta, tá? Faz um throttling. Tá? Mas a gente dá a resposta. No passado, a gente negava muito rapidamente. Tá? A gente parou de fazer isso porque tem dados que são efetivamente importantes que estejam disponíveis, mas e a gente tem fornecido esses dados. Mas dados de contato, endereço físico de pessoas, e-mail, se você passar uma certa taxa, que é relativamente pequena, você simplesmente não vai mais receber eles. Tá? E é isso que acontece hoje. Tanto no serviço RDAP, quanto no serviço Ruiz legado que a gente tem aí hoje. Tá? Perfeito, obrigado. Nada. Danton? Acho que ele estava na frente. Não, por favor. Era só para ter agilizado, mas não deu muito certo. Tudo bem, tudo bem. Fred, ultimamente, se você vê na lista mesmo do GTR, tem tido muita discussão de usar dados de Ruiz como mecanismos de estabelecer reputação de domínios, né? Tipo, se ele foi registrado muito recentemente, se a data de expiração é próxima e coisa e tal, né?
Bom, como resultado de uma pesquisa com a RDAP JavaScript, alguém já pensou em fazer um gateway disso para DNS ou para algum mecanismo do tipo Zastrast? Olha, eu quero não o bloco inteiro, mas especificamente este campo, coisa assim. Não tem esse tipo de... Especificamente para a RDAP não tem essa, vamos dizer assim, essa otimização. Mas esse é um dado que a gente não restringe. Se você consultar até o limite... Até o seu rate limit? Sim. Mas tem um detalhe. Esse dado específico, nome de domínio e data de registro ou expiração, a gente tem via um outro protocolo, que é o Serviço de Disponibilidade de Domínio. Para domínio que está indisponível, a gente dá esses dados. E esse é via UDP, e a taxa de consulta é muito mais alta do que a disponível. É o Isaveio. É um serviço. Tá ok. Tá. Obrigado. Giovanni Fasternet, ISP Tools. No projeto de ISP Tools eu utilizo o RDAP, né? E o RDAP da ARIN, quando eu faço uma consulta de um IP brasileiro, ele faz um redirecionamento para a LACNIC. A LACNIC, nesse momento, não redireciona para o registro BR. Sim. Vocês têm intenção de conversar com eles, fazer isso? E o inverso também, eu consultar um IP que não seja nacional no registro BR e você fazer o redirecionamento para fora? Bom, a primeira coisa é, a gente já está conversando com eles há um tempo já. E sim, eles vão implementar isso, está no roadmap deles, mas eles ainda não têm essa informação. A informação que está no RDAP do LACNIC em relação a objetos nacionais é uma informação só que garante unicidade desses titulares, tá? Mas não tem dados de contato. Os dados de contatos que você vai obter lá, você vai ver que são um e-mail, um subdomínio do registro BR. Tá? A gente não repassa informação de cliente nacional para uma instituição fora do país, tá? E os dados, claro, de delegação inversa. Isso está disponível lá. Tá? Apesar que eu acho que o RDAP do LACNIC ainda não tem essas informações. O nosso tem já essa informação. Tá? Bom, essa é a primeira parte. Eles vão fazer o redirect, porque os dados autoritativos dos 2 NIRs que existem na região, que é o Brasil e o México, têm autoridade pelos NIRs. E, certamente, quando eles estiverem, vamos dizer assim, com um serviço um pouco mais adiantado, eles farão essa redireção e a gente está lidando isso com eles. Com relação a gente redirecionar para serviços que a gente não tem autoridade, por exemplo, principalmente por algo que a gente conhece relativamente bem aonde isso existe, porque é basicamente dos arquivos de estatísticas dos NIRs, o Joint RUIS funciona assim hoje. A gente não tem isso, vamos dizer assim, previsto, mas é algo que pode ser relativamente simples de ser feito. Tá? Fica com uma dica aqui para a gente, para implementar no futuro. Não sei o cenário de outras pessoas, mas para o meu cenário vai ser interessante. Tá. Mas então, talvez o mais interessante seja um cliente que implemente o Bootstrap. Tá? As bibliotecas que tem, que eu apontei lá, inclusive uma que a gente desenvolveu, já atende o Bootstrap. E para endereçamento V4 e V6 e sistemas autônomos, o registry da IANA está populado já. Tá? Então, é que se você seguir o Bootstrap para blocos brasileiros, você vai cair na informação não adequada. Mas você consegue seguir isso para os... A IANA já tem o RDAP. A IANA tem o registry. O único registry que está vazio na IANA... Não, a IANA não tem um servidor RDAP. Eles não pretendem ter um servidor RDAP. Eles têm um registry, tem alguns arquivos em JSON lá, que tem, vamos dizer assim, a tabela de roteamento dessas informações. Tá? Só para domínios que está vazio ainda. Para endereçamento V4, V6 e sistemas autônomos já está populado. Então eu posso pegar essa informação e fazer o Bootstrap. Pode. Perfeito. E obrigado. Como eu disse, a gente tem bibliotecas que já fazem isso para você. Tá joia, obrigado. Não. Próximo a gente tem uma pergunta online do Ellison, que é: qual é a quantidade de consultas para ser dropado? Boa pergunta. Na verdade, a gente nunca vai dropar você. Tá? Se você fizer mais do que um pequeno número de consultas em paralelo, a partir de um certo número, a gente começa a dropar a conexão de você. Tá? A taxa de consulta, eu não vou saber de cabeça aqui, mas são algumas consultas por... provavelmente uma taxa de algo comum, 1 por segundo, você não vai ter problemas. Tá?
Bom, não temos mais perguntas, então vamos agradecer aqui o Fred pela apresentação. Obrigado. Obrigado. Fred.